Eu considero esses 5 anos os 5 anos mais importantes na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu acredito que nesses 5 anos nós ficamos mais próximos dos portais do céu, mais do que em qualquer outro tempo. Nós ficamos próximos de uma lei dominical nacional, mais naqueles 5 anos do que nós estamos agora. A imagem da besta estava sendo formada pedaço por pedaço, e grupos reformadores cristãos estavam se desenvolvendo. Durante esses 5 anos, os Estados Unidos estavam em uma grande depressão, os bancos estavam fechando e isso se espalhava pelo mundo inteiro. Os sinais eram bem reais de que Cristo voltaria logo. Que anos eram esses? 1888 a 1893. 1888 a 1893. Mais de 120 anos atrás. Aqui está uma confirmação inspirada de quão importante, escrita em 1898, na Australasian Record. Se os propósitos de Deus fossem levados adiante pelo seu povo, ao dar a mensagem de misericórdia ao mundo, Jesus teria vindo à Terra e os santos herdariam isso e receberiam as boas-vindas na cidade de Deus. Ela escreveu isso em 1898. Esse era o tempo que foi estabelecido por Deus. Essa foi a geração dos meus bisavós. Meu bisavô foi um dos delegados da sessão da Conferência Geral de 1888 em Minneapolis. Eu sei alguma coisa que o meu bisavô fez, mas não muito. Porque na época que eu comecei a fazer perguntas, essas pessoas estavam há muito tempo longe desses eventos. Eu não tenho ideia nenhuma de que lado o meu bisavô estava dessa questão. Talvez eu esteja contente com isso, porque se eu soubesse que ele estivesse do lado errado, eu não ficaria feliz. Então, pela próxima hora, nós vamos desvendar esse período de 5 anos. É minha esperança que, se nós aprendemos as lições do que deu errado nesse período de tempo, que esses portais se abrirão para nós neste período da história. Eu serei bem específico e bem direto, o que eu geralmente não faço nas igrejas que eu vou. Eu citarei os nomes das pessoas que desempenharam um papel nesses 5 anos da história adventista. Nós vamos começar na sessão da Conferência Geral de 1893. W. Prescott identificou o ponto inicial desse período crucial na nossa história. E aqui está o que ele disse. Quanto tempo já se passou desde que Deus, de uma maneira especial, começou a enviar esta luz, esta instrução e esta reprovação para mim e para você? Já são 4 anos desde Minneapolis e nós estamos indo para o 5º. Deus tem esperado e enviado reprovações, esperado e enviado reprovações por 4 anos. Essa foi a apresentação dele em 1893. A.T. Jones ligou isso ao derramamento da chuva serôdia. Bem, disse ele, a chuva serôdia, o alto clamor, é o ensinamento da justiça. Quando que a mensagem de Cristo, nossa justiça, começou entre nós como um povo? Sim, foi há 5 anos. E onde foi? Minneapolis. E o que os irmãos rejeitaram? Em Minneapolis, a chuva serôdia e o alto clamor. E ele continua, eu sei que alguns a aceitaram, outros a rejeitaram inteiramente. Alguns tentaram ficar no meio do caminho, eles pensaram em seguir um trajeto intermediário. Embora eles não a tenham recebido ou tenham se comprometido com ela, ainda assim eles estavam dispostos a ir com a maré. Para onde quer que os ventos os levassem, eles estavam dispostos a ir. Ao invés de ficarem no temor de Deus e declararem contra o ataque, é a verdade de Deus e eu acredito com toda a minha alma, eles começaram a recuar e de uma maneira educada ofereceram desculpas para aqueles que estavam pregando a mensagem. Irmãos, ele disse, a verdade de Deus não precisa de nenhuma desculpa. Tudo o que a verdade de Deus precisa é que eu e você acreditemos e ficarmos firmes apesar de todo ataque que é feito contra ela. E não permitir que nada interfira na mensagem que Deus enviou para ser pregada, porque Deus a enviou para ser pregada. E eu achei isso bem comum, mesmo hoje, que muitos estão tentando tomar aquele meio caminho, não se comprometer completamente a este lado ou aquele lado, e até se desculpam pelos erros daqueles que estão publicamente apresentando a mensagem. Eu acho que eles não se expressaram bem, eu acho que eles não conseguiram falar da maneira correta. Ficar em cima do muro é muito perigoso.
porque Satanás é o dono do muro. Isso é a neutralidade. E Ellen White diz que a mais séria hostilidade contra Deus é a neutralidade em uma crise. Eles a enfrentaram naquela época e nós a enfrentamos hoje. Bem, nós precisamos manter em mente algumas das atitudes que prevaleceram em 1888. Minnie McGuire se refere à lembrança que D.B. Starr escreveu em uma carta. O andar de baixo de um grande edifício foi alugado e alguns delegados se hospedaram lá à noite. Uma grande cortina foi levantada no meio da sala e o pastor Starr e sua esposa dormiam em uma ponta da sala, enquanto 4 ou 5 ministros dormiam em outra ponta. Certa noite, Jones pregou uma poderosa mensagem, a qual o pastor Starr e sua esposa apreciaram muito. Eles foram para o seu quarto muito impressionados e depois de orarem foram para a sua cama. Depois de alguns instantes, os ministros foram para o seu quarto rindo e conversando e ridicularizando as afirmações do pastor Jones. Um dos homens, o pastor C, se dirigiu ao pastor Jones com nomes que chocaram os Starrs. Na manhã seguinte, a irmã White falou. Ela disse que um anjo a levou de quarto em quarto. E ela apontou seu dedo para o pastor C e disse, Pastor C, eu estou com vergonha de você, por se referir a alguém que trouxe uma mensagem de Deus com tal nome. E o nome era aquele que o pastor Starr havia ouvido na noite anterior. É perigoso dizer coisas quando um profeta está próximo. Em uma carta escrita em 1893, Ellen White disse isso. Eu fui conduzida para cada quarto, que era ocupado por nossos irmãos naquele encontro. E eu vi algo que todos ficaram terrivelmente envergonhados. O que não acontecerá até o juízo, quando todas as obras aparecerão em sua luz. Nos quartos havia uma testemunha para todos os comentários que foram feitos. Os gestos ímpios, a sátira, o sarcasmo, o humor. O Deus do céu se desagradou com vocês e com todos que compartilhavam do sarcasmo e de um espírito duro. E a influência que era exercida era satânica. Algumas almas se perderão em consequência disso. Então é a revelação de Deus para Ellen White de quão séria foi essa atitude naquele tempo. E talvez essa seja a maior questão. A questão é mais de atitude do que teológica, mesmo para nós hoje. Qual é a nossa atitude quando nós ouvimos sobre a verdade presente? Ou quando alguém não faz uma boa apresentação? Ou tropeça em suas palavras? E nós criticamos essa pessoa. Eu acho que a atitude é mais importante do que precisão teológica. Tão importante quanto. Então, há uma lição que nós podemos aprender. Ridicularizar não leva a nada, meus amigos. Nós precisamos ouvir mesmo as pessoas com quem nós não concordamos. Ouçam o que eles têm a dizer. Então, tome a sua decisão. E certamente esse espírito não morreu lá nessa época. Ouçam o que foi dito em 1945 sobre o pastor Jones. Em 1893, ele foi firme, veemente, quase que sarcástico em seu discurso. Apenas alguns meses depois da sessão da Conferência Geral, Jones recebeu uma carta da Sra. White o advertindo do perigo de afirmações extremas. Anos mais tarde, em 1926, A.G. Daniels, que era presidente então da Conferência Geral, olhou para o passado, para a Conferência Geral de Minneapolis. Aqui está o que ele disse em 1926. Que triste, que lamentável que essa mensagem da justiça de Cristo, que no tempo que apareceu encontrou oposição da parte de homens sérios e bem-intencionados na obra de Deus. A mensagem, ouçam atentamente, nunca foi recebida nem proclamada, nem foi dada a abertura como deveria ter sido dada, para conduzir a igreja às bênçãos sem medida que envolviam essa mensagem. E essa análise repudia a ideia que alguns têm dado de que nos anos de 1900 a maioria se arrependeu e aceitou a mensagem de 1888. Em 1926 foi dito, não, esse não é o caso. Em 1937, Taylor Bunch, vocês devem ter lido alguns dos seus livros, ele escreveu isso. Antes do fim, nós estamos vivendo no fim, exatamente antes do fim, o povo do Advento vai reexaminar a sua história passada e haverá em uma nova luz. Nós devemos reconhecer e confessar os erros de nossos pais e não repeti-los, e assim atrasar mais o triunfo final do movimento adventista. A história do passado deve ser revista e estudada à luz desses erros e as consequências do longo atraso da vinda de Cristo.
Então, sobre o que é esta mensagem? É uma breve história do que saiu errado e a esperança que nós não cometamos os mesmos erros novamente. Bem, apesar desse apelo, os líderes daquele tempo fizeram grandes esforços para negar que houve uma rejeição da mensagem de 1888. Nós a aceitamos. Eu vou dar alguns exemplos de alguns autores com quem vocês devem estar familiarizados que negaram que havia rejeição da mensagem de 1888. A.T. Robson, em 1931, escreveu: a denominação adventista rejeitou a doutrina da justificação pela fé? E ele responde: não. Em 1931, Sima Grennan fala sobre as experiências na sessão da Conferência Geral de Minneapolis em 1888. Norval Peace, Justificação e Justiça pela Fé, na Igreja Adventista antes de 1940, escrito em 1945. L.A.D. Christian, Os Frutos do Dom do Espírito, escrito em 1947. A.W. Spalding, Captains of the Host, escrito em 1949. Conferência Geral, a História da Nossa Igreja, escrito em 1956. A.V. Olson, Da Crise à Vitória, de 1888 a 1901, escrito em 1966. Leroy Fromm, Movimento do Destino, escrito em 1971. Desmond Ford, A Doutrina do Declínio, de A.J. Wagner, escrito em 1970. Burt Haloviak, Ellen White e A.T. Jones, escrito em 1981. Arthur White, Ellen White e os Anos Solitários, escrito em 1984. George Knight, de 1888, A Apostasia, o caso de A.T. Jones, escrito em 1987. Todos esses disseram que não houve uma rejeição real. Se houve alguma rejeição, houve arrependimento e todos voltaram à harmonia. E temos pregado a justificação pela fé desde então. Esses são números importantíssimos e livros importantíssimos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqueles que sugeriram que a rejeição de 1888 é uma rejeição em andamento, mesmo hoje, são retratados como pessimistas e críticos, que estão tentando sabotar o maravilhoso progresso da Igreja Adventista do Sétimo Dia no século XX. Agora, a confusão sobre se nós aceitamos ou rejeitamos a mensagem de 1888 provavelmente é explicada por uma carta escrita pelo pastor Wagner em 1903. Enquanto, depois de muita oposição, a denominação aceitou, entre aspas, oficialmente, o avanço da mensagem da verdade, eles não a aceitaram na prática. Eles a assumiram como uma coisa que o nosso povo, entre aspas, acredita, mas não como uma coisa para conduzir negócios, ensinar ciências, etc. Eles não a viram à luz de um princípio enviado por Deus. Resolveria todos os problemas e reorganizaria, ou melhor, organizaria e colocaria vida em toda a obra. Em outras palavras, sim, nós a aceitamos verbalmente. Sim, justificação pela fé é o que nós sustentamos, mas não pareceu mudar nada. O que nós estávamos fazendo, esta foi a análise dele. Em 1901, na Conferência Geral W.W. Prescott, aonde que nós estamos hoje, com referência a esta mensagem, não somente como reconhecimento, mas aceitar realmente. Não muito longe, eu digo a vocês. Até onde os ministros desta denominação foram batizados com aquele espírito? Não muito, eu digo a vocês. Por todos esses 13 anos, a luz tem sido rejeitada e combatida, rejeitada por muitos e abandonada até hoje. Veja, nós a aceitamos. A mensagem da justificação pela fé na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós acreditamos que é pela graça através da fé. Mas quanto mudou a nossa vida na prática hoje? A maneira como nós agimos. Somos mais compassivos hoje do que antes de a estudarmos. Somos menos julgadores hoje por causa dela. Somos mais corteses agora. Somos mais fiéis à obra de Deus agora. Nós oficialmente falamos sim à justificação pela fé. Mas como nós veremos, nós continuamos a negar e a denegrir os mensageiros que a deram. Em 1901, a igreja, a Conferência Geral, estava com mudanças importantíssimas em sua organização. Ela tinha uniões e as coisas não ficavam centralizadas em Battle Creek. E Prescott disse isso. A mudança que é necessária é uma completa mudança de coração. Quando uma completa mudança de coração chegar até os ministros de Deus, o poder que ela contém vai varrer essas coisas estranhas. Não é uma forma externa ou um planejamento de operações. Isso é necessário e deve ser feito.
Mas, se nossas mentes estão descansando nisso, a obra não será realizada da maneira correta. Em outras palavras, ele está falando que mudanças na organização são necessárias, nós precisamos dessas mudanças. Mas sem uma mudança de coração não haverá nada de bom, se não houver uma mudança de atitude. Embora essas mudanças feitas em 1901 tenham trazido muitos benefícios e nós estamos colhendo os frutos até hoje, contudo, não melhoram a condição da escuridão que causou o atraso na volta de Jesus. Deve haver rendição do coração. Não é verdade que é mais fácil planejar mudanças na organização, nos nossos comitês constituídos, ao invés de falar da rendição do coração aos princípios da verdade? Sim, Ellen White apoiou completamente as mudanças na organização em 1901. Estava 100% por detrás disso. Olhem o que ela disse em dezembro daquele ano, o que se tornou uma das mais dolorosas que ela já havia feito. Isso foi exatamente na época que nós estávamos reorganizando a igreja de acordo com melhores princípios. Exatamente naquele tempo ela disse: nós teremos que permanecer aqui neste mundo por causa de insubordinação. Muito mais anos, como aconteceu com o povo de Israel. Mas, pelo amor de Deus, seu povo não deve acrescentar pecado sobre pecado, acusando Deus por causa do seu curso errado de ação. Isso está em Manuscript Releases, volume 10, páginas 277 e 278. Lembrem-se, ela estava planejando ser trasladada. Ela estava planejando estar na última geração que viveria nesta terra sob o governo de Satanás. E agora ela teve que escrever: eu não vou conseguir, eu não estarei viva para ver Jesus Cristo voltar. Essa deve ter sido uma das predições mais dolorosas que ela já havia feito. Nós estamos discutindo essas questões. Hoje nós estamos falando de um cumprimento direto da profecia dela. Nós temos vagueado no deserto mais de 120 anos, 3 vezes mais do que Israel vagueou pelo deserto. Ao invés de confessar a nossa culpa por esse atraso, nós responsabilizamos a Cristo por esse atraso. Nós estamos responsabilizando a Deus pelo atraso que nós somos culpados. E eu acho que essa é uma questão séria. Em 1902, Ellen White escreveu para o Comitê da Conferência Geral. Mas o trabalho que todo o céu estava esperando para ser feito, logo que o homem preparasse o caminho, não foi feito. Os líderes da obra fecharam e trancaram a porta de entrada do Espírito. Ocorreu um impedimento para a rendição total a Deus. Corações que deveriam ter sido purificados do erro se fortaleceram na ação errada. As portas foram fechadas contra a corrente celestial que teria varrido todo o mal. Os homens não confessaram os seus pecados. Eles se fortaleceram no erro e disseram para o Espírito de Deus: vá para aquele caminho por enquanto. Quando for mais conveniente, eu vou chamar pelo Senhor. Deus chama para o autoexame que deve ser feito agora, o que não foi feito na última sessão da Conferência Geral. E ela está falando sobre o tempo que mudanças foram feitas, e essas mudanças foram boas. E ela está falando sobre o tempo em que as mudanças foram feitas, e elas foram boas. Em 1913, Ellen White escreveu para um amigo: o resultado da última Conferência Geral foi a mais terrível tristeza da minha vida. Nenhuma mudança foi feita. O espírito que deveria ter sido introduzido em toda a obra, como resultado daquele encontro, não foi introduzido. Manuscript Releases, volume 13, páginas 122 e 123. Então, claramente, as mudanças na organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foram apropriadas e corretas, que são uma bênção para nós hoje, não era por isso que Deus estava realmente procurando. Essa não era a mudança que Ele queria ver, o que teria feito com que Jesus voltasse. Aquela geração do meu bisavô deveria estar no céu, naquela época. Então eu vou falar novamente para nós hoje. Se temos que aprender uma lição sobre tudo isso, o que importa é a rendição do coração. Rendição do coração, não sobre mudança de como a organização vai funcionar. Quantas conferências nós temos, todas essas coisas que são importantes, mas não são tão importantes. O que importa é a purificação do nosso coração. Confessar os nossos pecados, um profundo autoexame. Se nós temos qualquer esperança de ver Jesus voltar em nossa geração, se nós não fizermos isso, eu digo a vocês que as pessoas mais novas aqui irão para suas tumbas sem ver Jesus voltar. Ele não voltará até que seu povo esteja pronto.
Em 1902, o escritório da Review and the Herald foi totalmente queimado. Vocês devem lembrar dessa história. Pouco tempo depois que o fogo destruiu o escritório da Review and the Herald, havia um artigo escrito por Ellen White na Review, que afirmava claramente que a destruição do sanatório e da Review pelo fogo foi uma visita de Deus, por causa do persistente afastamento dos seus caminhos e a falha em agir de acordo com as advertências e avisos do espírito de profecia por muitos anos. Ellen White apelou àqueles em Battle Creek que resistiram à luz e às evidências e se recusaram a ouvir os avisos de Deus e que eles vissem na destruição do sanatório da Review um apelo de Deus para se voltarem para Ele com o total propósito de coração. O incêndio daqueles prédios não foi um acidente. Foi algo que Deus enviou àquela geração para dizer: acordem! Acordem! É tempo de se render a Ele. E contudo, nós lemos depois da sessão da Conferência Geral de 1903, em um encontro dos diretores da Review and the Herald, a afirmação de que os incêndios não foram o juízo de Deus. Ellen White disse que eles foram, os líderes falaram que não foram. Novamente, os líderes negando. Exatamente como nós continuamos a negar hoje. Não vamos falar apenas eles. Nós temos o mesmo problema. Deus estava fazendo tudo o que Ele podia para sacudir a igreja, para que se arrependesse. Então Jesus não demoraria mais 100 anos para voltar. Há muitos avisos que nós devemos levar a sério sobre os apelos de Jesus para nós nos aprontarmos antes que seja tarde demais. Claro, todos os avisos e juízos que foram dados para nos levar a um arrependimento genuíno. A.T. Jones falou sobre isso na conferência de 1903. A chuva serôdia e o alto clamor serão dados somente quando eles estiverem 100% na nossa mente. Se há qualquer diferença entre você e qualquer pessoa nesta terra, se é pessoal ou não, devemos resolver essa questão, tirar isso do nosso caminho. É um bom conselho para nós hoje? Se temos diferenças com pessoas que são próximas a nós ou que nós magoamos no passado, vamos resolver isso. Este é o tempo. O.A. Olson, que era então o presidente da Conferência Geral, falou na mesma conferência de 1903. Ele disse: é o pecado que está impedindo as bênçãos de Deus. O pecado deve ser removido para que o Espírito Santo entre. Eu não me importo onde seja, quem seja, se você é um pastor por muitos anos, ou se você é um pecador que está sendo despertado agora, pecado é pecado em qualquer lugar. E é o pecado que deve ser retirado antes que Deus possa entrar. Então ele avisa: se nós falharmos uma vez, Deus tomará o comando novamente. E se nós falharmos uma segunda vez, Deus tomará o comando novamente. E se falharmos uma terceira vez, Deus tomará o comando novamente. Por que Ele continua assumindo o comando novamente e novamente? Para que nós nos agarremos à sua graça e vençamos. Se nós falharmos, nós enfrentaremos o mesmo problema novamente. Porque tem que ser resolvido, tem que ser mudado. Bem, há alguma dúvida que nós hoje enfrentamos as mesmas situações já familiares? E que quando enfrentamos tal situação, Deus espera que em alguma geração haverá rendição verdadeira e arrependimento duradouro. W.W. Prescott falou na mesma conferência: eu estou consciente de que eu estou falando com grande clareza e não falo isso sem pensar e orar. Eu digo que é tempo para nós sermos zelosos e nos arrependermos, para que o Espírito de Deus desça sobre nós e não nos destrua. Se não fizermos desse assunto uma questão de oração sincera, significa morte para você e para mim. Nós não podemos vir para essa conferência e continuar dia a dia vivendo uma vida tranquila. É tempo para todos buscarem com tremor sincero a salvação de suas próprias almas. Eu posso dizer a vocês, nós podemos vir aqui semana após semana, ano após ano, e contudo não entender o que Deus quer de nós no que se refere a esse tempo. Novamente, Ellen White, escrevendo em 1895, quanto tempo vocês vão desprezar e odiar os mensageiros da justiça de Deus? Deus deu a eles a sua mensagem. Eles têm a palavra de Deus, mas há aqueles que desprezam esses homens. E a mensagem que eles têm, eles zombaram deles, dizendo que são fanáticos e extremistas. Eu profetizo diante de vocês, a não ser que vocês humilhem seus corações e confessem seus pecados, que são muitos. Quando for muito tarde, vocês verão que estavam lutando contra Deus. Vocês verão que esses homens contra quem vocês falaram têm sido sinais no mundo, como também testemunhas do Senhor. Então vocês dariam tudo para poder redimir o passado.
avance um pouco mais em sua rejeição da luz do céu e vocês estarão perdidos. Então ela faz a declaração mais séria. Se vocês rejeitarem os mensageiros delegados por Deus, vocês rejeitarão Cristo. Desprezem essa gloriosa oferta da justificação pelo sangue de Cristo e a santificação pelo poder purificador do Espírito Santo, e não haverá mais sacrifícios para o pecado, mas um temor pelo juízo e uma revolta ardente. Isso está em Materiais de 1888, páginas 1341 e 1342. Eu acredito que não pudesse haver uma advertência mais forte de Deus naquele tempo. Não poderia haver uma declaração mais clara de Ellen White de que as mensagens de Jones e Wagner foram enviadas por Deus como mensagens de trasladação para a geração do meu bisavô. E nós hoje, acreditem ou não, estamos enfrentando a mesma oposição a esta mensagem. Não há nenhuma diferença. Eu gostaria que houvesse. Agora, por causa do forte apoio de Ellen White a esses mensageiros e a oposição dos irmãos a esses mensageiros, foi inevitável que os erros da crítica logo foram direcionados a Ellen White. Em 1896, M. L. Andressen era um novo convertido à fé adventista. Ele foi convidado para assistir a algumas reuniões de homens da liderança do Union College. E eles discutiram essas questões. Olhem o que o pastor Andressen disse sobre essas reuniões. É somente uma questão de 80 anos, desde a famosa conferência de Minneapolis. E essa conferência foi frequentemente o assunto de discussão. Eu fiquei perplexo, ele disse, com a liberdade como eles discutiam sobre as pessoas. Uns poucos líderes tinham esperança de que haveria uma mudança de como a igreja estava sendo conduzida. Eles não consideravam a mensagem de Jones e Wagner a questão central. A questão central era se seria permitido à irmã White liderar os homens que carregavam as responsabilidades da obra. Se seria permitido a ela liderar os irmãos da liderança. Foi uma tentativa de pôr fim à posição do espírito de profecia. E parece que os homens da oposição triunfaram. Como interpretado por alguns, a conferência de Minneapolis foi uma revolta contra a irmã White. E isso se tornou o assunto dominante sobre o resultado da rejeição de 1888. A questão era, seria permitido à irmã White dominar, liderar os líderes da igreja? Ela tinha autoridade profética? Ou o que ela falava eram somente opiniões? Perceberam alguma semelhança com o que aconteceu nos dias de Jeremias, quando ele sugeriu, quando ele exigiu que Israel se rendesse à Babilônia e eles o jogaram em um poço. Vocês conhecem a história, isso parece nunca mudar, não é verdade? Quando um profeta diz alguma coisa que contradiz as nossas opiniões, nós nos opomos ao profeta. Ellen White reconheceu isso. Ela escreveu em 1901, eu não aparecerei mais diante de vocês em nossas conferências gerais, a não ser que eu seja impressionada pelo Espírito de Deus. A última conferência que eu participei, isso é 1901, quando as grandes mudanças foram feitas e nós estamos ainda sendo abençoados por elas, a última conferência deu todas as evidências que vocês já tiveram em qualquer outro encontro. Se esse encontro não os convenceu de que Deus está falando através dos seus humildes servos, é porque a luz foi removida deste lugar. Uma declaração séria. Manuscript Releases, volume 18, páginas 195 e 196. Em 1913, ela escreveu esse forte apelo. Fisicamente, eu sempre fui um vaso quebrado. E contudo, mesmo depois de idosa, Deus continua a se mover sobre mim através do seu Espírito Santo para escrever os livros mais importantes para a igreja e para o mundo. A minha vida que ele poupou, eu usarei para a sua glória. E quando ele achar que eu deva descansar, a sua mensagem irá com mais força vital do que quando o seu instrumento fraco estava vivo. Manuscript Releases, volume 8, página 428. Então, nós enfrentamos o mesmo desafio hoje, não é diferente. Nós temos realmente uma voz profética falando à nossa consciência? Ou somente temos uma mulher antiquada querendo liderar a igreja? Essa é a mesma questão que nós temos que enfrentar hoje. Nós realmente queremos que a mensagem que veio até nós, através da voz profética, essa é uma questão crucial.
Ela foi a terceira opção de Deus para ser um profeta. Vocês conhecem a história. As mensagens de hoje são mensagens que nós encontraremos salvação se nós as aceitarmos, ou perdição eterna se nós as rejeitarmos. Nós realmente acreditamos nisso no que se refere aos seus escritos. Como nós mencionamos anteriormente, os ataques a Jones e Wagner e sua mensagem são mais fortes hoje do que foram nos anos de 1890. No final de novembro de 1892, um artigo de 2 partes foi publicado na Review. Ela disse: o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. Esse é o início da luz do anjo que encherá todo mundo com sua glória. Ela disse que o alto clamor estava começando. E essa mensagem do quarto anjo estava vindo. Review in the Herald, 22 de novembro de 1892. Escrevendo em resposta a Ellen White, O88 disse: a mensagem está se levantando, irmãos e irmãs, e na review das últimas semanas é nos revelado em uma linguagem clara que o alto clamor já começou. Também nos foi dito em testemunhos recentes que o Espírito Santo espera por nossa busca e aceitação. Quem não pode ver que a chuva serôdia está para ser derramada sobre nós em alta medida? Nós estamos prontos para recebê-la. Ele está sendo bem lógico, ele não é um profeta. E é bem lógico que o alto clamor, a mensagem para todo mundo, não pode ser dada sem a chuva serôdia. Não é possível dar a mensagem. Exatamente agora, as estatísticas estão nos dizendo que se nós continuarmos a tentar atingir novos povos e novas línguas, como nós temos feito desde 1975, levará 600 anos para nós alcançarmos esses grupos. Percebam que é impossível fazer isso sem a chuva serôdia do Espírito Santo. Então a chuva serôdia e o alto clamor andam juntas e não podem ser separadas. A razão pela qual estou fazendo essa declaração é porque eu quero que vocês ouçam uma tentativa de desacreditar essas conclusões. E agora nós vamos a algumas declarações atuais. George Knight faz a pergunta: há, nos escritos de Ellen White, uma forte ligação entre justificação pela fé e os eventos finais? E ele responde: não. Alguns intérpretes de Ellen White, interessados na mensagem de 1888, influenciados pelas apresentações erradas de Jones e Prescott, desenvolveram ênfases não presentes nos escritos dela e que estão em harmonia com a agenda deles próprios. É verdade que A.T. Jones teve uma grande participação na questão do alto clamor, mas isso não significa que ele estava correto. E novamente George Knight diz: Ellen White não disse que a chuva serôdia havia começado com a pregação da justiça de Cristo em Minneapolis. Ela claramente disse que era o alto clamor. Tais homens como Jones, Prescott e D.B. Starr falaram que era a chuva serôdia. Mas essa era a única conclusão possível. Você não pode ter o alto clamor sem a chuva serôdia. Se ela disse que o alto clamor estava começando, a chuva serôdia estava começando ao mesmo tempo. Mas George Knight disse: não, isso não é verdade. George Knight diz: diversos pregadores, incluindo Jones, D.B. Starr e W.W. Prescott, transformaram a afirmação de Ellen White de novembro de 1892 de que o alto clamor tinha começado em que a chuva serôdia tinha começado. Nem Jones nem Prescott eram totalmente confiáveis em assuntos do Espírito Santo nessa época de 1893. Há outro ataque feito a Jones, baseado em um erro que ele cometeu. E você sabe, nós cometemos erros. Ele apoiou algumas visões de alguém chamado Anne Rice. Durante aquele tempo, ele as endossou. Quando Ellen White o reprovou e disse que aquilo não era o que ele deveria estar fazendo, ele leu a reprovação dela na igreja e ele disse: eu estou errado. E o que você poderia fazer além disso? Ele reconheceu que estava errado e publicamente disse: eu não deveria ter feito isso. Mas esse erro é relatado por George Knight em seu livro como uma evidência de que Jones não era confiável. Espalhados em seus vários livros sobre a história de 1888, há alusões ao incidente de Anne Rice, com alguns poucos e distorcidos detalhes. E o propósito, novamente, é desacreditar Jones como um mensageiro confiável. George Knight diz: os adventistas devem ficar agradecidos que Jones não recebeu total apoio na sessão de 1893, já que naquele tempo ele não era um guia confiável. O seu reavivamento da chuva serôdia teria conduzido os adventistas por um caminho estranho,
e mudaria a natureza da Igreja Adventista para um movimento pentecostal. Em outras palavras, se Jones tivesse sido seguido, nós poderíamos estar falando em línguas. Frequentemente, quando Jones é mencionado em tempos atuais, sempre há observação, mas ele falhou, ele se desviou. Nós realmente não podemos confiar no que ele tem a dizer. E isso é falado vez após outra. E a razão pela qual eu fiz essas declarações específicas é que os livros de George Knight são os mais influentes para desacreditar a obra de A.T. Jones. George Knight tem feito essa acusação por mais de 25 anos sobre A.T. Jones, alegando que o movimento de 1892 e 1893 foi baseado em citação fanática. Foram Jones e Prescott, ao invés da Sra. White, que levaram o excitamento de 1893 a grandes proporções. O sempre agitado Jones não era um líder seguro em 1893. Não devemos esquecer que ele tinha o grande problema do extremismo. E novamente eu digo, porque os seus livros estão agora impressos, e ele tem feito essas afirmações por 25 anos, não há nada de novo na agenda. Essa é a pessoa, e eu quero que vocês conheçam essa pessoa. Essa é a pessoa que acredita que Eva pecou antes de comer o fruto proibido. Isso é o que ele ensina. Ele é descrito por seus apoiadores como um historiador revisionista. É um termo brilhante, um historiador revisionista. Ele descreve o início da nossa denominação como adventismo fanático. Ele disse, e isso foi em 2016, em uma campal, eu não gosto de adventistas, eu gosto de cristãos. Essa é a pessoa que tem escrito sobre A.T. Jones. Todos os ataques que o inimigo tem usado para sabotar o início da chuva serôdia e do alto clamor está dentro daqueles em posições de responsabilidades que identificam os reavivamentos da Semana de Oração de 1892 e a sessão da Conferência Geral de 1893 como resultado de excitação fanática, extremismo e fanatismo. É relatado como se tivesse sido um período ruim da nossa história. Identificar a obra do Espírito Santo com fanatismo em Minneapolis em 1888 trouxe 4 anos de lutas e conflitos e rebelião e atraso. E agora, em 1892 e 1893, o chamado para o arrependimento de Laodiceia tem sido proclamado com manifestações do Espírito Santo, especialmente durante aqueles 2 anos, e responder a tais manifestações com a mesma acusação de excitação, extremismo e fanatismo provaria ser muito perigoso para o movimento remanescente de Deus. E alguns que fizeram isso foram Ryan Smith e Kellogg, e outros que fizeram essas acusações contra os reavivamentos. E agora, novamente, eu quero ouvir o que a mensageira do Senhor disse sobre esses movimentos de avivamento de 1892 e 1893. Não permitamos que aqueles que negligenciaram receber a luz e a verdade se aproveitem dos erros dos seus irmãos e apontem os dedos e falem palavras orgulhosas, porque os escolhidos de Deus foram muito veementes em suas ideias e conduziram alguns assuntos de uma maneira muito forte. Nós precisamos desses firmes elementos, porque a nossa obra não é uma obra passiva, é uma obra ativa. Os agentes escolhidos de Deus, esses São Jones e de Wagner, teriam ficado felizes em se unir aos homens que os estavam criticando e se opondo a eles. Mas se homens que deveriam usar sua experiência para fazer a obra avançar estavam trabalhando para atrasá-la e erros ocorreram porque eles não permaneceram em seus lugares, quem Deus consideraria culpado pelos erros? Os homens que deveriam estar conduzindo a luz e estar unidos com os atalaias fiéis nestes dias perigosos. Mas onde eles estavam? Eles estavam na posição dos não recebedores da luz para eles mesmos e interceptando a luz que Deus estava enviando para outros. Materiais de 1888, páginas 1246 e 1248. Então a culpa foi lançada sobre aqueles que estavam lutando contra a verdade por tanto tempo e que poderiam ter beneficiado Jones e Wagner com sua experiência passada. E novamente eu quero somente ouvir algumas frases que Ellen White disse sobre Jones e Wagner. Ela os chamou de os escolhidos de Deus. Ela disse que eles eram atalaias fiéis. Os únicos que estavam atacando Jones e Wagner naquela época e agora foram aqueles que naquela época e hoje que consistentemente se opõem à mensagem de 1888 e o que ela tem a dizer.
A última coisa que eu quero fazer nesta apresentação é examinar a Conferência Geral de 1893 cuidadosamente. Lembrem-se, 5 anos depois de 1888, e eu sou o primeiro a admitir que eu sempre mantive opiniões negativas sobre essa Conferência de 1893, por causa das alegações feitas por historiadores. Fanatismo, extremismo, não estude, é perigoso. É muito importante, meus amigos, tomar cuidado com os preconceitos que estão em nossas mentes. Estudem por vocês mesmos, não dependam de outros. Um relatório da Review, depois das reuniões do segundo sábado, quando o clímax foi atingido e os resultados das bênçãos da obra de Cristo foram expostos para nós, e os sermões de Jones terminaram, e a multidão se amontoava em cada espaço disponível do tabernáculo. Involuntariamente, a reunião se transformou em um encontro de oração. Os ministros se espalharam pela congregação em um número de 30 ou 40. E se levantaram em grupos de pessoas em locais específicos. E centenas de testemunhos em louvores a Deus por sua bondade e salvação estavam em todo lugar. Foi um encontro que jamais foi visto antes em Battle Creek. Para mim, não parece um extremismo. Uma carta de O.A. Olson, presidente da Conferência Geral, se referindo aos encontros de 1893, o Espírito do Senhor se revelou maravilhosamente, e o poder convincente e convertedor de Deus se manifestou em uma medida maravilhosa. Para Olson, o caso mais importante e marcante foi a confissão de J.H. Morrison. Eu já ouvi muitas confissões, ele disse, mas eu nunca ouvi uma como essa. Ao mesmo tempo que foi calma e ponderada, como é típica do seu temperamento, foi a mais estimulante e profunda em palavras que eu já testemunhei. E eu nunca vi uma congregação tão afetada por uma confissão como nesta ocasião. Morrison foi um dos mais veementes oponentes da mensagem de 1888. Durante esse período de 1888, em 1893, ele fez essa confissão. Novamente, O.A. Olson escrevendo: a programação da conferência do início ao fim foi a mais marcante. Eu nunca tinha assistido um encontro como esse. A presença do Senhor parecia ser percebida em uma grande medida. Em diferentes vezes, o poder de Deus descia sobre as pessoas de uma maneira marcante. Tudo acontecia com perfeita harmonia e unidade. Eu nunca assisti uma conferência que parecia haver perfeita liberdade. Nenhuma restrição humana. E eu nunca vi um encontro onde cada orador tinha consideração pelas opiniões e sentimentos das pessoas. Ao partirem, todos os irmãos se sentiram grandemente encorajados. E nunca nenhum dos nossos delegados deixaram qualquer conferência com o mesmo espírito e sentimento. Um testemunho bem forte, eu devo dizer. W. Prescott disse em uma carta: o Espírito do Senhor se aproximou muito de nós durante a conferência, e nós sentimos que grande bem foi alcançado para todos que estavam com os corações abertos para receber a luz e a bênção de Deus. Prescott disse que nunca viu os obreiros saírem com tanta esperança no Senhor. E eu simplesmente digo, isso não soa como fanatismo para mim, não soa como extremismo. Em 1888, houve muita divisão. Havia oposição de todos os lados, não foi uma boa conferência. Mas em 1893, confissões foram feitas. Havia um novo sentimento de ficarem prontos para o selo de Deus, de ficarem prontos para a breve volta de Cristo. Em 1893, nós ficamos muito próximos dos portais do céu. O.A. Olson disse que foi o melhor encontro que ele já havia presidido. W.A. Spicer disse que foi o melhor encontro que já foi realizado. C.H. Jones disse: a conferência foi o melhor encontro que eu já assisti, sem exceção. À medida que estudávamos a Bíblia, a luz aparecia nas páginas sagradas. Muitas almas se regozijavam no Senhor. Ellen White não estava lá, ela estava na Austrália naqueles anos. E ela disse que ela ficou muito feliz em ler os sermões diários. Anos mais tarde, ela foi instruída pelo Senhor para usar aqueles discursos, especialmente de H. Jones, impressos no boletim da conferência de 1893 e de 1897. E novamente eu digo, parece que H. Jones foi veemente, sarcástico e extremista. Para mim não parece absolutamente. Ellen White escreveu uma carta em 1893, se dirigindo ao derramamento genuíno do Espírito Santo na Conferência Geral de 1893. Ela disse: todas as revelações de Deus na conferência eu reconheço como sendo dele. Eu não ouço dizer que elas foram excitação ou entusiasmo. Não!
Não, Deus se aproximou de vocês e o Espírito Santo revelou a vocês um céu cheio de bênçãos e luz para brilhar no mundo. Contudo, na mente de muitos foi deixado um sentimento de desordem e uma impressão de que eles poderiam ter sido enganados e que eles foram muito apaixonados. Até agora é questionado se foi a obra de Deus ou uma onda de fanatismo. E ela disse, como o inimigo se exaltou. Volume 10, Manuscript Releases, página 346. Ela escreveu um pouco mais tarde para o Ray Smith, que foi um instrumento que colocou acusações de fanatismo naquelas reuniões. Ellen White o preveniu para não tomar esse posicionamento. Aquela que era a luz do céu foi chamada de excitação. Eu tenho ficado triste por ver esse assunto ser tratado dessa maneira. Nós temos que ter muito cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus e dizer que o ministério do Santo Espírito de Deus é fanatismo. Deus falou de uma maneira direta, ninguém pode se aventurar a dizer que esse não é o Espírito de Deus. E Ellen White explica para o Ray Smith que Satanás conduziu a muitos à tentação e que ele pode sugerir a muitas mentes de que a luz enviada do céu é somente fanatismo e excitação. Eles vão chamar a luz escuridão e a escuridão será escolhida ao invés da luz. Eu fico com medo, terrivelmente com medo, que aqueles que sentiram os raios brilhantes do sol da justiça não tenham nenhuma dúvida que eles realmente receberam o Espírito Santo. E que esses que o rejeitaram chegarão à conclusão que o envio das bênçãos de Deus são ilusões. Materiais de 1888, páginas 1210 a 1213. Em 1894, ela escreveu, aquele que acusa a obra de Deus de fazer excitação e causar fanatismo está certamente se colocando em um terreno perigoso. Eles estão pecando contra o Espírito Santo. E como resultado de sua resistência, eles se colocam num lugar que eles não podem reconhecer o Espírito de Deus. Review and Herald, 13 de fevereiro de 1894. Ellen White advertiu aqueles que questionaram a obra do Espírito Santo em Battle Creek nos anos passados e a atribuíram ao fanatismo. Ela disse, eu sei que Deus agiu com o seu poder em Battle Creek, que ninguém tente negar isso, porque ao fazer isso, eles pecarão contra o Espírito Santo. Materiais de 1888, páginas 1254 e 1255. Então, está claro, não há nenhuma dúvida sobre isso, que Ellen White apoiou o reavivamento verdadeiro do Espírito Santo no ano de 1893, o que está em contraste com as críticas daquele tempo e de agora. Mais um pequeno detalhe. Durante os encontros ministeriais antes da conferência de 1893, Stephen Haskell fez a conexão lógica entre o alto clamor e a chuva serôdia. Esse é o derramamento do Espírito de Deus. É o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. E A.T. Jones acrescentou uma oração. O dia virá quando a última oração será necessária para trazer essa bênção sobre nós. Então o que virá, o dilúvio, vai acontecer e o Espírito Santo será derramado como no dia de Pentecostes. Sobre o que foi 1893? Foi um tipo de tentativa desesperada para ver o cumprimento da profecia da chuva serôdia e o alto clamor para todo o mundo. Disse Tenniel relatou para aqueles na Austrália e Nova Zelândia que foi a maravilhosa manifestação da bênção de Deus manifestada no início e o poder crescente apresentado no término. Nunca tivemos o privilégio de assistir tais encontros como esses. O conforto veio por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tenniel relatou que os estudos bíblicos de Haskell, Jones e Prescott trouxeram mais luz sobre a Sagrada Palavra. O recebimento daquela luz alegrou aqueles que estavam participando dos estudos. Com profunda humilhação, sentimentos errados foram confessados. E os corações se uniram e ficaram juntos firmes. E Tenniel afirmou, nós atingimos o tempo da chuva serôdia e o tempo que Deus diz ao seu povo, levantem, brilhem, porque sua luz está vindo. E a glória do Senhor se levantou. E eu digo mais uma vez, nada disso soa como, mesmo remotamente como extremismo ou fanatismo, mas é o cumprimento das profecias finais do Apocalipse. Com isso em mente, e eu já vou terminar, vamos revisar declarações claras de Ellen White, do Desejar de Todas as Nações, páginas 633 e 634. Se a Igreja de Cristo tivesse feito sua obra, como Deus ordenou, todo o mundo teria sido advertido. E o Senhor Jesus teria vindo à nossa terra com todo o poder e grande glória. Tudo teria terminado.
ao invés de estarmos vagueando pelo deserto, tentando novas coisas, bem, talvez pudéssemos fazer hospitais para tomar o lugar dos sanatórios. Talvez pudéssemos ter faculdades creditadas para tomar o lugar do Instituto de Madison e vários outros lugares. E nós temos vagueado do fazer e ver o que acontece, ao invés de fazer o que Deus diz. E nós ainda estamos aqui. Então, a minha conclusão é bem simples. Esse período de 5 anos, entre 1888 e 1893, marcou o ponto mais alto da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não foi assim com 1844, porque na época tínhamos somente 50 adventistas. Porque depois de 1844, o restante tinha abandonado o navio. E Deus teve que reiniciar com virtualmente nada. Lentamente, Ele construiu a obra. Eles não estavam nem sequer próximos da segunda vinda nos anos de 1850, 1860, 1870. Mas em 1890, nós estávamos tão próximos da segunda vinda de Cristo, claramente bem próximos, como nunca aconteceu, nem antes e nem depois. A experiência da chuva serôdia e do alto clamor quase aconteceu, com os cumprimentos inevitáveis da lei dominical, o fechamento da porta da graça e as 7 últimas pragas. Então, o que aconteceu? Por que ainda estamos aqui? 1893 foi seguido por oposição, por crítica, por desunião e rapidamente desceu para a apatia laodiceana. Bem rápido. Nós estávamos fazendo o melhor que nós podíamos. Nós estávamos fazendo evangelismo, nós estávamos tentando alcançar as pessoas com estudos bíblicos. Amigos, isso nunca seria o suficiente. Nunca seria o suficiente. O século seguinte, e eu estou falando sobre os anos de 1900, trouxe comprometimentos e desobediência aberta em nossa obra médica, na nossa obra educacional e na nossa obra de publicações. Nós não estamos nem perto de fazer o que Deus pretendia através desses 3 ramos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na metade do século XX, nós alcançamos os líderes evangélicos para ganhar alguma credibilidade. Então nós não mais seríamos chamados de seita. E nós comprometemos o fundamento mais básico do cristianismo, o Evangelho. Alguns anos mais tarde, nós estávamos questionando as verdades do santuário. Se há realmente um santuário no céu, e o nosso entendimento singular de como os eventos finais deste mundo vindicariam Deus na grande controvérsia. E quando alguém começa a compreender o que aconteceu entre 1888 e 1893, e começa a conduzir um estudo cuidadoso sobre a preparação para a transladação, uma grande oposição acontece então. Denúncias abertas sobre o caráter de A.T. Jones e de E.J. Wagner, feita por historiadores da liderança e de teólogos do nosso tempo, em livros, em campais, em apresentações, em seminários, nos colocam nos caminhos de Laodiceia, nos quais nós ainda estamos hoje. E agora o que nos resta é proclamar nosso crescimento no hemisfério sul. Observe todos os batismos na América do Sul, na África, nas ilhas do Oceano Pacífico. Nós estamos observando o que o Papa está fazendo. Nós estamos observando quais declarações ele vai fazer. Enquanto isso, fazemos o melhor para ignorar a mensagem que nos teria preparado para a chuva serôdia de 1893. Ignorando. Se nós temos qualquer esperança de ver os portais do céu abertos para nós, logo, nós devemos humilhar os nossos corações, individualmente, um por um, e receber essa mensagem da transladação em nossos corações. Não importa a zombaria ou a oposição que nós vamos enfrentar. Eu vou sugerir um livro para vocês lerem. Eu espero que vocês leiam. Na verdade, 2 livros. O livro de Ron Duffield, chamado O Retorno da Chuva Serôdia. Eu nunca vi algo descrito sobre o que aconteceu em 1888 de uma maneira mais específica, direta e, contudo, de uma maneira amável. E agora o segundo livro. O livro sobre o qual eu baseei a maior parte da minha apresentação nesta tarde. Ferido na casa dos meus amigos. Esse é um título muito significativo. Se refere a Jesus, vocês lembram? Ferido na casa dos seus amigos. Cristo está sendo ferido na casa dos seus amigos novamente, os adventistas. Neste tempo que vivemos, eu recomendo esses 2 livros para vocês.
Então, por que eu compartilhei isso? Porque somente se nós aprendermos as lições do passado, nós não cometeremos os erros do passado. Se nós continuarmos a dizer que está tudo bem, que nós aceitamos a justificação pela fé, nós estamos levando o Evangelho para tantas pessoas. Observem, 400 batismos em um mesmo dia na África, ou onde quer que seja. E ainda nós estamos rejeitando a mensagem de preparação e transladação. Rendição do coração. Obediência de coração. Porque rendição sempre leva à obediência. Nunca se racionaliza. Tais comentários estão desatualizados. As coisas que Ellen White falou sobre a obra médico-missionária, elas não se aplicam mais. Sobre a educação, elas não têm o mesmo impacto hoje. Os tempos mudaram, ela não tem a mesma relevância. Então nós chegamos até as questões pessoais. E aqui nós temos erros cometidos contra a pessoa. Há coisas que nós precisamos mudar em nossas vidas, como a nossa atitude em nossas famílias, como o espírito que nós temos com relação às pessoas que não são muito amáveis, o julgamento das pessoas que não fazem aquilo que nós gostaríamos que fizessem, as comidas que nós comemos porque nós gostamos delas. Não importa o que o profeta nos disse. Os princípios de descanso e remoção de estresse da nossa vida. Os princípios do ar puro e remédios naturais. Todas essas coisas nós devemos tomar como pessoais, aplicar às nossas próprias vidas. Nós estamos realmente seguindo e nos rendendo, ou nós estamos racionalizando? Exatamente como eles fizeram quando foram enviados para o deserto por 120 anos. Eu oro, e essa é a razão pela qual apresentei esta mensagem, para que Deus nos dê a coragem nesta última geração, para não viver mais sob o governo de Satanás e seu plano, em nossa família, em nossas instituições e em nossas conferências. Este é o tempo para os adventistas acordarem e mudar o que precisa ser mudado. Vamos orar. Pai Celestial, o que nós lemos não é confortável. Nós lemos que nós atrasamos o seu plano por mais de 100 anos, que nós fechamos e trancamos a porta contra a entrada do Espírito Santo nesta igreja remanescente da profecia. E, Senhor, porque nós fizemos isso, eu oro para que nós aprendamos a lição óbvia de que é tempo de submissão e que essa submissão comece em nossa família, em nossa vida, que estejamos dispostos a fazer o correto antes que seja tarde. Eu oro em nome de Jesus. Amém.